Enfim, chegamos ao capítulo 6, onde é o capítulo ao qual mais gostei de ler. Eu espero que vocês também gostem, que é o título do livro. Por que tarda o pleno avivamento? Vamos para a leitura? Capítulo 6 do livro de Leonard Ravenhill, Por que tarda o pleno avivamento? Harnack definiu o cristianismo como algo muito simples e muito sublime. Viver no tempo e na eternidade sob o olhar de Deus e com a ajuda dele. Ah, se os crentes pudessem estar cônscios da eternidade. Ah, se pudéssemos viver cada momento sob o olhar de Deus. Se pudéssemos viver tendo sempre em mente o juízo final e vender tudo o que vendemos tendo em mente o juízo final e fazer todas as nossas orações, dar o dízimo de tudo que possuímos, tendo em mente o juízo final. E se nós, pregadores, preparássemos nossas mensagens com um olho voltado para a humanidade perdida e o outro para o trono do juízo, então experimentaríamos um avivamento operado pelo Espírito Santo que abalaria esta terra e que em pouco tempo salvaria milhões e milhões de vidas. A baixa moralidade prevalente hoje em dia, bem como as tentativas das diversas seitas e cultos de dominar o mundo, deveriam deixar-nos alarmados. Alguém já disse, com muita razão, que existem apenas 3 tipos de pessoas no mundo hoje: os que têm medo, os que não conhecem a realidade o suficiente para chegar a ter medo, e os que conhecem a Bíblia. Sodoma, onde não havia Bíblia, nem pastores, nem folhetos, nem reuniões de oração, nem igrejas, pereceu. Como será que os Estados Unidos e a Inglaterra vão escapar da ira de Deus? Aqui temos milhões de Bíblias, centenas de milhares de igrejas e um número de pregadores e quanto pecado. Os homens constroem os nossos templos, mas não entram neles. Imprimem Bíblias, mas não as leem. Falam de Deus, mas não creem nele. Conversam a respeito de Cristo, mas não confiam nele para a sua salvação. Cantam nossos hinos, mas depois o esquecem. Onde é que vamos parar com tudo isso? Em quase todos os seminários de estudos bíblicos, hoje a igreja atual é descrita nos termos da carta aos Efésios. Afirma-se que, apesar de toda a nossa carnalidade e pecado, estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Que mentira! Somos Efésios, sim, mas a igreja de Éfeso do Apocalipse é aquela que abandonou o seu primeiro amor. Fazemos concessões ao pecado em vez de fazermos oposições a ele. E nossa sociedade licenciosa e libertina, leviana, nunca se curvará diante dessa igreja fria, carnal e crítica. Paremos de ficar procurando desculpas para o nosso fracasso. A culpa pelo declínio da moralidade não é do cinema e da televisão. A culpa pela atual corrupção e depravação internacional é toda da igreja. Ela não é mais um espinho nas ilhargas do mundo. E não foi nos momentos de popularidade que a verdadeira igreja triunfou, mas sim nas horas de adversidade. Como podemos ser tão ingênuos a ponto de pensar que a igreja está representando aos homens o padrão estabelecido por Jesus no Novo Testamento? Com esse baixo padrão de espiritualidade que ela ostenta, porque tarda o pleno avivamento.
A resposta é muito simples: tarda porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal do que em levar os perdidos ao arrependimento. Tarda porque nossos cultos evangelísticos parecem shows teatrais do que pregação do evangelho. O avivamento tarda porque os evangelistas de hoje têm receio de falar contra as falsas religiões. Fala assim: ei, vocês têm que parar de se meter nessas confusão. Religião, futebol e política não se discute. O avivamento tarda porque os evangelistas de hoje têm receio ou medo de falar contra as falsas religiões. Elias zombou dos profetas de Baal e debochou da sua incapacidade de fazer chover. Não só dos 400 profetas de Baal, mas dos outros 450 também. Seria melhor que saíssemos à noite, como fez Gideão, e derrubássemos os postes ídolos dos falsos deuses, do que deixar de realizar a vontade de Deus. As seitas anticristãs e as religiões ímpias desta nossa hora final constituem um insulto contra Deus. Será que ninguém fará soar o alarme? Eu tenho soado o alarme. Por que não protestamos? Se tivéssemos metade da importância que julgamos ter, 1/10 do poder que pensamos possuir, estaríamos recebendo um batismo de sangue, tanto quanto recebemos de água e fogo. As portas das igrejas da Inglaterra se fecharam para John Wesley, e um dos seus críticos disse que ele e os seus tolos pregadores leigos, e esses grupos de funileiros, garis, carroceiros e limpadores de chaminés, estão saindo por aí e envenenar a mente das pessoas. Que linguagem abusiva! Mas Wesley não tinha medo de homens, nem de demônios. Esse Whitefield era ridicularizado nas peças de teatro da Inglaterra da maneira mais vergonhosa possível, e seus cristãos do Novo Testamento foram apedrejados e sofreram todo tipo de ignomínia. Por que será que nós hoje em dia não provocamos mais a ira do inferno, já que o pecado e os pecadores continuam sempre os mesmos? Por que será que somos tão gelados e enfadonhos? É bem verdade que pode haver muito tumulto sem avivamento, mas à luz do ensino bíblico e da história da igreja, não podemos ter avivamento sem tumulto. O avivamento tarda porque não temos mais intensidade e fervor na oração. Há algum tempo, um famoso pregador, ao iniciar uma série de conferências, fez a seguinte declaração: vim para esta série de conferências com grande desejo de orar. Agora peço àqueles que gostariam de carregar junto comigo este peso, de erguer uma das mãos, a que ninguém seja hipócrita, e que ninguém seja hipócrita. Um bom número de pessoas levantou as mãos, mas lá pelo meio da semana, quando alguns resolveram promover uma vigília, o grande pregador foi dormir. Que hipocrisia! Já não existe mais integridade, tudo é superficial. O fator que mais retarda a vinda de um avivamento do Espírito Santo é essa mesma ausência de angústia de alma. Em vez de buscarmos a propagação do reino de Deus, estamos fazendo mais propaganda, só propaganda do reino de Deus. Que loucura! Quando Tiago 5,17 diz que Elias orou, estava acrescentando um valioso adendo à biografia dele registrada no Velho Testamento sem essa observação. Ao lermos ali, Elias profetizou. Concluiríamos que a oração não fez parte da vida dele. Em nossas orações ainda não resistimos até o sangue, não mesmo. Como diz Lutero, nem ao menos fizemos suar a nossa alma.
Oramos com uma atitude tipo: o que vier está bom. Deixamos tudo ao acaso. Nossas orações desse não nos custam nada, nem mesmo demonstramos forte desejo de orar. Fica tudo na dependência da nossa disposição e por isso oramos de forma intermitente e espasmódica. A única força diante do qual Deus se rende é a oração. Escrevemos muito sobre o poder da oração, mas ao orar não temos aquele espírito de luta. Nós fazemos tudo, exibimos nossos dons espirituais ou naturais, expomos nossas opiniões políticas ou religiões, pregamos sermões ou escrevemos livros para corrigir desvios doutrinários, mas quem quer orar e atacar as fortalezas do inferno, quem irá resistir ao diabo? Quem quer privar-se de alimento, descanso e lazer para que os infernos o vejam lutando, envergonhando os demônios, libertando os cativos, esvaziando o inferno e sofrendo as dores de parto para deixar atrás de si uma fileira de pessoas levada pelo sangue de Cristo? Quando alguém está orando com intensidade e fervor, a maioria diz: isso é gritaria desnecessária. Porque o verdadeiro poder não vem do grito, não vem da intensidade. O verdadeiro poder vem da eloquência. Quem irá assistir ao diabo? Quem quer privar-se de alimento, descanso e lazer para que os espíritos infernais o vejam lutando, envergonhando demônios, libertando os cativos das mãos dos infernais e sofrendo as dores de parto para deixar para trás de si uma fileira de pessoas levadas pelo sangue de Cristo e serem salvas por Cristo? Em último lugar, o avivamento tarda porque roubamos a glória que pertence a Deus. Que reflitamos um pouco sobre essas palavras de Jesus: eu não aceito glória que vem dos homens, e não recebo as minhas coisas que eu faço como vanglória, porque as faço para Deus. E se tem alguma coisa que eu me glorio, é em Deus. Essas são palavras minhas. Como podeis crer vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? João 5:41 ao 44. Chega de toda essa autopromoção nos púlpitos. Chega de tanto exaltar seu programa de rádio, minha igreja, os meus livros. Grama de rádio. A grama de rádio, minha igreja, meus livros. Que repulsiva demonstração carnal. Vemos nos púlpitos hoje, temos o grande privilégio e os pregadores aceitam isso. Não, eles já o esperam. E se esquece que só estão ali pela graça de Deus. E a verdade é que, quando ouvimos tais homens pregar, notamos que nunca faríamos, sabendo que eram tão importantes, se não tivessem sido representados como tal, ou apresentados como tal. Coitado de Deus, ele não está recebendo muita glória. Então, porque ele ainda não cumpriu sua terrível, mas bendita ameaça de que iria vomitar-nos da sua boca, nós fracassamos. Estamos impuros, apreciamos os louvores dos homens, buscamos nossos próprios interesses. Ó Deus, liberta-nos dessa existência egoísta, egocêntrica. Dá-nos a bênção do quebrantamento. O juízo deve começar por nós, pelos pregadores. Se somos juízes, se julgamos e condenamos, o juízo tem que começar por nós. Eu passei por um testamento de juízo, um testemunho da glória de Deus e do juízo de Deus sobre a minha vida. Certa vez um tal pregador, eu fui levar uma mensagem do Espírito Santo para ele, e ele não aceitou porque ele era unicista e
e pregava que Jesus era o próprio Deus, ao qual Jesus veio até mim e falou, num pedaço, numa parte da visão, ele falou assim: filho, meu apóstolo, ensina para minha igreja mais uma vez que eu sou filho do meu Pai, a todos quanto você puder. E esse pregador, pastor, ele chamou juízo de vida contra a minha vida. E o juízo veio, a balança do Senhor veio, a justiça mediu o peso da medida dele, a violência com que ele me julgou, e mediu a mim, e a justiça veio, e infelizmente hoje ele não está entre nós. E a minha esperança é que no leito de morte ele tenha entendido e permitido que o Senhor o salvasse como Senhor e Salvador, o Filho do Deus vivo. Eu espero verdadeiramente que ele tenha se arrependido no leito do hospital e que o Senhor tenha conseguido levar a alma dele para o paraíso, como ele havia sido advertido. Quem nega um, não tem os três. Quem nega dois, não tem os três. Quem nega os três não tem nada, né? Mas quem nega o Espírito Santo, nega Deus. Quem nega Jesus, nega Deus e o Espírito. E assim vice-versa, em todas as direções. Então abram os olhos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tem a esperança de que você entenda que o Pai é o Pai de Cristo, o Pai do nosso Deus, Salvador, nosso irmão mais velho, dado por nós pelo Pai, por amor de nós, que enviou da parte do Pai o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, para ser nosso ajudador e consolador neste tempo. E aqui está uma frase de um pregador, um profeta, um evangelista aqui num tempo, Arquibaldi, talvez aqui, Arquibaldi Brown, e ele diz assim aqui, ó: o evangelho é um fato, portanto, vamos expô-lo com simplicidade. O evangelho é alegre, portanto, vamos falar dele com alegria. Ele nos foi confiado, portanto, vamos expô-lo com fidelidade. É a manifestação de um momento infinito, portanto, vamos expô-lo fervorosamente. Fala de um infinito amor, portanto, vamos expô-lo com sentimento. É de difícil compreensão para muitos, portanto, vamos expô-lo com ilustrações. O Evangelho é a revelação de uma pessoa, portanto, vamos pregar a Cristo. O Evangelho é a revelação do Filho de Deus. Em 1 João fala assim: e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outro momento, no monte, o Verbo vivo fala assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele não era hipócrita, nem era um mentiroso. Ele estava só expressando. Pai, com quem que Jesus estava falando? Não era com ele mesmo. Quando num monte que Jesus levou 2 de seus discípulos, né, com ele, e chegou lá, uma nuvem de glória veio e se cobriu tudo ali, relâmpagos e barulhos e trovoadas, e saiu da nuvem 2 pessoas resplandecendo com vestes branquíssimas, e ao mesmo tempo Jesus se transfigurou-se também em corpo de glória e foi conversar com eles, e viram, a Bíblia diz que foi 2 profetas que veio ter com Jesus. E os 2, em vez de ficar ali curtindo aquilo ali, entender, ouvir o que eles estavam falando, quando já interferiram, vamos fazer 2 cabanas, já queria construir um templo, os cabeçudos. Vamos construir um aqui, outro ali para vocês, e tipo assim, o povo vai ter que vir aqui buscar a glória de Deus e tal. Aí Deus bradou do céu, e eles caíram com temor, perderam. Quando eles se recobraram ali de tudo isso, eles só ouviram assim: este é o meu filho amado, ouça-lhe, ou seja, obedeça a ele. Ele já queria edificar. O ser humano já queria abrir mais uma igreja, e não precisa abrir mais ministério.
Vamos se firmar nesse que nós temos já. Vamos nos arraigar corpo, osso com osso, nervo com nervo. A boca falando para o ouvido que precisa dele, o ouvido falando para o nariz que precisa dele, o nariz falando para o olho que precisa dele. E sem isso ninguém anda. Sem Cristo como cabeça, nós o corpo também não fazemos nada, porque Cristo é a cabeça, nós o corpo, e nós somos o noivo da noiva, a cidade santa, que está ajustada e ataviada para o seu noivo. Ela está ajustada e ataviada tanto para a cabeça como para nós o corpo. Em Apocalipse 21 fala sobre a noiva. Então, isso é bem claro. Vamos nos posicionar, vamos ter um entendimento à luz do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha, abra a visão, abra a janela da sua alma e do teu espírito, que os portais abram-se as vossas cabeças e venha a revelação, a sabedoria, o entendimento, para que você tenha autonomia, para que você não seja um crente gangorra, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia está murmurando, outro dia está isso, outro dia está murmurando, né, aqui embaixo, outro dia está glorificando lá em cima. Verdadeiro sinal do cristianismo não é uma cruz, mas uma língua de fogo. Sim, também é cruz, tomar a cruz e seguir ele, porque ele fala, tome sua cruz e siga-me. Mas as evidências do Espírito Santo, falar em novas línguas, interpretação de línguas, línguas repartidas de fogo, porque Jesus, que ele falou assim, eu preciso ir, senão não posso enviar para vocês, enviar, terceira pessoa, não posso enviar o Espírito Santo de Deus, o Espírito que procede da parte do Pai, o Espírito da verdade absoluta, o Criador, aquela pessoa que gerou a Bíblia para o homem escrever, né? O Espírito Santo foi quem inspirou a cada homem de Deus que escreveu uma parte da Bíblia, que a Bíblia significa, Bíblia são muitos livros juntos, e Bíblia transliterado significa biblioteca, são muitos livros juntos, escritos por pessoas em épocas completamente diferentes, lugares diferentes, pessoas que a maioria não se conheceram e falavam do mesmo propósito, da mesma linhagem, né? Assim como Isaías 53 fala de Cristo lá atrás, direcionava já para um futuro que já estava escrito, porque em Deus todas as coisas já se consumaram, em Deus o tempo já terminou, em Deus já aconteceu a batalha do Armagedon, em Deus está tudo pronto, já está tudo concluído. Porque Deus é o Deus de ontem, o de hoje e o Deus de amanhã. Então, para Deus, todas as coisas já estão terminadas. Já estão concluídas. Para Deus, tudo já está pronto. Para Deus, eu já estou lá na Cidade Santa, lá no Rio da Vida, tomando uma aguinha, dando uma refrescada, uma aguinha, comendo da árvore da vida, que dá 12 frutos por ano, um cada mês. Se tiver alguma coisa, pegou da folha da árvore da vida, cura para as nações. Todas as nações virão ao Senhor na Cidade Santa, que é a luz, e vai estar ali, vai prestar culto. Todas as nações vai ali até a Cidade Santa, vai ser a novo céu, a nova terra. Não posso afirmar que é esse planeta que vai ser restaurado, mas é um novo céu e é uma nova terra. Tudo indica que é esse planeta que vai ser restaurado. Por isso que está escrito na Bíblia que os mansos herdarão a terra da glória, nova terra, novo céu, terra da glória, porque Deus vai estar habitando nela. É a terra da glória. Por isso que o Senhor Jesus é chamado Rei da Glória, que a glória dele estará por tudo, né? Amém? Que Deus vos abençoe, que vocês sejam iluminados pelo poder do Espírito Santo, recebam dessa glória, sejam iluminados pelo Espírito Santo de Deus, recebam um discernimento, sabedoria,
Receba o discernimento do Espírito, receba batismo com fogo, receba. Só diga eu recebo e Ele vai estar te dando. Convida Ele, fala assim: amabilíssimo Espírito Santo, amabilíssimo Espírito Santo, me ajuda a entender o Jesus a qual a sua palavra fala, a qual Isaías 53 fala, a qual Deus explicou. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Obedeça a Ele. Seja católico, apostólico, cristão, ou seja chamado evangélico, ou seja em Cristo, ou seja no cristianismo, tudo isso remete-se para o Senhor nosso Deus Salvador, né? Seja católico, apostólico, cristão, porque eu sigo o Evangelho de Cristo. Eu não sigo outro nada, nem mais nada. Eu sigo o Evangelho. Por isso que sou evangelês, ou evangélico, é do Evangelho, né? E o cristiano é cristianismo. Poderia muito bem todos serem chamados de cristianos, como nos outros países falam, você é cristiano, você é cristão. Amém? Deus os abençoe. Shalom Adonai. E até a próxima. Esse foi o 6º livro, capítulo 6. Amém?